Então, finalmente o Flamengo desistiu da contratação de Ângelo dos Santos. Mas isso não faz sentido, cara. A negociação já tinha esfriado. Eu realmente gostaria de saber o real motivo do Braz insistir em trazer um jogador que não seria utilizado no elenco. Por quê? Por que essa insistência toda? Você quer saber também? Pois eu vou te dizer o real motivo disso. Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jorge do canal Flanalista. Hoje estou aqui para dizer um pouquinho sobre essas contratações conturbadas, esse desejo do Braz de fazer contratações. Vou te alertar aí, rubro-negro, a um possível risco que o Flamengo pode estar correndo e não é nada bom. Então fica aí até o final do vídeo para você ouvir o que eu tenho a dizer. Falar ainda sobre Bruno Henrique, está voltando ao elenco. Arrascaeta, que não treinou neste dia de quinta-feira, né? Não foi a campo. Gabigol, que faz um reequilíbrio muscular, mas ainda assim é dúvida para o jogo contra o Fluminense. E todo o cotidiano do Flamengo. Bom, antes de eu começar esse vídeo, gostaria de pedir para você aí se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito o crescimento do canal e isso é muito importante para mim. Então eu te peço, por favor, ajude o canal a crescer, me dá essa moral, manda para os seus amigos, bota ali a tua opinião, o que tu tá achando, né? Se tem alguma sugestão e vamos pro vídeo. Bom, por que o Braz ele tá nesse ímpeto de contratar alguém, né? Por que ele quer fazer essas contratações? Ora, é muito simples. A janela de transferência ela vai abrir, né? Já. E ele quer desviar o foco. Isso daí não é nada mais nada menos que uma cortina de fumaça. Pode ver que agora vai começar a surgir 1 bilhão de jogadores que podem ir para o Flamengo, jogadores que podem sair do Flamengo, jogadores com que o Flamengo já estava flertando há algum tempo, né? Agora vocês vão ver, vai ter Thiago Alcântara, né? Já até surgiu o nome do Thiago Alcântara que o Flamengo poderia estar trazendo, nada. O Ângelo, que todo mundo sabia que a negociação já tinha acabado, aí agora ele mudou de empresário, se não salvo engano foi o Bertolucci, que agora empresaria o jogador. E só confirmo o que eu disse, o jogador vai ser vendido para a Europa no meio da temporada ou no final da temporada, né? Porque o Bertolucci tem muita entrada nos times europeus e foi o que eu falei. A única contratação, a única explicação para a contratação do Ângelo seria essa. Contratar ele e revender depois mais caro. Só que, para isso, ele tem que jogar. E ele não seria aproveitado no Flamengo de forma alguma. Então, mais uma contratação estúpida. Não faz sentido. Agora vem a notícia de que o Marinho pode estar sendo vendido por Fortaleza, né? Agora o Flamengo vai sondar vários jogadores para tentar fazer com que a panela de pressão que está a diretoria, a alta cúpula do Flamengo, graças àquela enfadonha ideia de dar ao Landim mais um mandato, se acalme. Né? E muito desse risco, desse medo, desse perrengue que o Flamengo pode enfrentar é justamente sobre isso. E é por isso que eu botei ali o cavalinho por um triz, né? Com um pezinho ali quase caindo. Porque, cara, o Flamengo pode estar mergulhando de cabeça em uma das piores ideias que eu já vi no futebol brasileiro. E qual é? Se o Landim conseguir realmente mais um mandato e ele for eleito, né? Todo mundo sabe que é uma ideia dele a constituição de SAF. Só que assim, o Flamengo não é um time endividado, um time falido como era o Cruzeiro, como era Vasco, como era Botafogo. E você vender o Flamengo, cara, isso devia ser um crime, isso é uma idiotice. Me desculpa dizer, mas isso é uma idiotice. O Flamengo é um time bom em que sentido? De elenco. O Flamengo é um time que fatura muito bem, o Flamengo é um time em amplo crescimento, o Flamengo é um time superavitário. Não tem sentido tu pegar o Flamengo que está crescendo a passos largos e vender ele para alguém. Não faz sentido. Nem que seja uma porcentagem do Flamengo. Cara, o Flamengo é o time do povo. Eu vou dizer e vou repetir. Os dois maiores crimes esportivos, futebolísticos que a gente poderia presenciar seriam o Flamengo ser vendido e o Corinthians ser vendido. Cara, esses dois times, vocês vão me desculpar, mas eles são times do povo. Eles são times de grande massa. Eles são times que impactam muito a cultura brasileira.
Então esses dois times, deveria ser assim, ó, artigo 1º do estatuto, esse time não pode ser vendido, cara, não pode. Esses dois times são, não tem assim um dado certo, mas se tu pegar, eu arriscaria dizer que 20% da população brasileira ou ela é Flamengo ou ela é Corinthians. Então, cara, é a alma do futebol brasileiro isso, e tu perder essas duas equipes, porque a partir do momento que a equipe ela é vendida, você até pode pensar, não, agora meu time tá milionário, agora meu time vai ficar bem, meu time vai ficar rico. Mentira, cara. O empresário que compra o time, ele quer fazer dinheiro. Se não fosse isso, o Textor não teria pego o melhor jogador do Botafogo e transferido pro Leão. Por que isso? Da onde isso? O jogador foi pensado, né? E outros tantos casos que vão acontecer e vocês vão ver. Ele quer fazer dinheiro. Ele não tá nem aí pro Botafogo, cara. Desculpa dizer isso se você é botafoguense, se você é vascaíno, com a 777 Partners. Cara, o elenco pode até melhorar assim no começo, mas olha o Bragantino. Cara, que é um grupo mais forte do que a Red Bull. A Red Bull pegou, comprou o Bragantino. Nossa, que agora o Bragantino vai voar. O que o Bragantino ganhou? O que o Bragantino apresentou de melhoria? Não, Jorge, mas eles chegaram na final da Sul-Americana. E daí? E daí? Tu acha que o torcedor do Bragantino tá feliz com isso? Pô, a gente chegou numa final e perdeu. Nossa, muito bom. Parabéns. Cara, claro que não. Claro que não. E é esse o risco que o Flamengo tá correndo. Por isso que eu falo, é um crime você dar mais um mandato pro Landim, porque isso nunca foi feito pra ninguém. E é uma burrice você fazer isso, por quê? Porque ele provavelmente vai pôr em prática a ideia da SAF, como outras ideias absurdas que ele já apresentou, que ou são absurdamente ruins, ou são cortina de fumaça. Vocês querem ver uma outra ideia que é cortina de fumaça? O estádio do Flamengo, cara. Esse novo estádio do Flamengo. Cara, você é o rubro-negro que está me assistindo. Você que é mais velho do que eu. Cara, quantos e quantos e quantos presidentes já passaram pelo Flamengo e prometeram estádio? Prometeram contratações, prometeram fazer mundos e fundos, né? Mover montanhas para o Flamengo melhorar. E os caras não faziam nada disso. Isso é só politicagem. Isso é só cortina de fumaça. Isso é só para que eles não tenham que admitir. Nós trouxemos um técnico ruim, o time está jogando mal, torcida, você tem razão. Por quê? Ego. Primeiro, o ego. E segundo, que se eles admitissem isso, eles iriam dar a prova à torcida que eles são incompetentes. E aí poderiam ser depostos dos cargos, né? Porque sofreriam muita pressão. Mas, deixando a parte política de lado, né? Deixando toda essa pressão que o Flamengo está sofrendo, a gente passa agora a falar um pouquinho do elenco. A Arrascaeta nem a campo foi, o que é muito preocupante, porque o time enfrentou uma melhora e essa melhora passa muito pelo rendimento do Arrascaeta, que melhorou, né? O Arrascaeta e o Everton Ribeiro, eles passaram a jogar um pouco melhor do que no começo da temporada e o time aumentou o volume de criação, obviamente fez mais gols, obviamente ficou mais ofensivo, obviamente melhorou, né? E agora, sem a Arrascaeta, eu quero ver como é que o Vitor Pereira vai fazer. Fora isso, outra figura muito importante no time do Flamengo é o Gabigol. E o Gabigol está passando por um reequilíbrio muscular. O que é isso? Adaptação de carga. É como se ele estivesse voltando de lesão, certo? Então ele treinou em separado e possivelmente vai jogar, né? Possivelmente, perceba, uma dúvida. E o meu medo é o seguinte, se não contar com o Everton, com o Arrascaeta e não contar com o Gabigol, o piano sobra muito para Pedro e Everton Ribeiro. E o Pedro, ele não tem esse poder de criação que o Gabigol tem, e o Everton Ribeiro sozinho não faz milagre, gente. E, como eu havia dito, o Fluminense é um time melhor, o Fluminense é um time mais bem preparado, o Fluminense é um time que já entendeu o que o Diniz quer. Então, eu acho que o Vitor Pereira deveria sim treinar muito bem essa equipe e pensar com muito carinho na escalação que ele vai botar em campo. Porque o Flamengo corre um risco grande aqui de perder para o Fluminense. O time não vai estar completo, o time não está encaixado, né? Eu volto a falar, ó, por um triz. Assim como o Flamengo está por um triz, o Vitor Pereira também está. Falando em técnico, Tite acabou de falar, né? Saíram notícias de que ele falou que não iria treinar nenhum clube brasileiro durante essa temporada e que pretendia treinar um clube da Europa. Ótimo, graças a Deus, muito bom. Por quê? Porque se ele falasse que ele gostaria de treinar
um time brasileiro, eu tenho certeza absoluta que dois times iam despertar interesse. Primeiro, Corinthians, óbvio, e o segundo, Flamengo, porque o Brás iria atrás do Tite, sim, eu tenho certeza absoluta. E o Tite, como eu já disse, tem um esquema de jogo diferente do que o Flamengo gosta de jogar, é mais defensivo e não daria certo. Não daria certo. Ótima notícia. Deixa o caminho aberto para Sampaoli e Jorge Jesus, que continuem acontecendo coisas assim. Que o caminho fique aberto para que esses dois treinadores sejam os futuros técnicos do Flamengo. Ou um ou outro, né? Mas tomara que seja um dos dois. Porque o Flamengo precisa de um treinador mais ofensivo. O Bruno Henrique, como eu já havia falado, ele volta, né, gradativamente ao elenco, a ser reintegrado. E a previsão é que até o meio de abril ele esteja pronto para jogar uma partida 100%. Então vamos torcer para a volta do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um cara que desequilibra muito o jogo, é um cara que faz com que o Flamengo seja mais ofensivo e é uma peça essencial. E para terminar o vídeo, falando ainda de contratações, todo mundo sabe que o Matheusinho está lesionado e não vai poder jogar, então o Flamengo conta apenas com Varela. E o que o Marcos Braz fez? O Marcos Braz, eu digo, a cúpula do Flamengo, o que eles definiram? Qual foi a grande ideia, né? Que o Flamengo não precisa contratar lateral direito. Cara, meu Deus do céu, cara. Como que não precisa contratar lateral direito? A gente só tem um cara e esse cara é ruim. Me desculpa dizer, mas o cara é ruim. A gente não precisa contratar lateral direito. Beleza, então, Marcos Braz, vamos fazer o seguinte. O Matheusinho tá fora 3 meses, tá? Legal. Começa comigo. Sobrou o Varela. Todo mundo sabe que o Varela é convocado. E se o Uruguai quiser convocar o Varela, como é que tu vai fazer? Tu vai botar quem pra jogar ali? Como? É isso que eu tô falando. É uma coisa óbvia. É uma coisa óbvia que o Flamengo, a prioridade máxima do Flamengo seria um lateral direito. E eles decidem que não. Que o Flamengo não vai contratar um lateral direito. Meu Deus, cara. Isso é um absurdo. É por isso que eu falo. Vocês querem dar realmente mais um mandato para essa diretoria? É essa diretoria que vai melhorar o Flamengo? É só ideia ruim. Nem para contratar eles estão conseguindo. E, aliás, que dificuldade de contratar. Cara, vocês estão com um melhor time do Brasil em mãos. O time que mais fatura, o time que mais arrecada, o time que todo mundo quer jogar. É o time da vez. Flamengo e Palmeiras são o time da vez. E o Braz não consegue trazer jogador pro Flamengo, cara. Pô, presta atenção. Me escuta. Não tem como continuar assim. Técnico ruim, beleza. Agora, diretoria ruim não dá. E dar mais uma chance pra uma diretoria dessa, cara, é loucura. Bom, se tu gostou do vídeo, pedir de novo, se inscreve no canal, dá o teu comentário pra mim, fala o que tu gostaria de dizer, se tu tem uma crítica, se tu tem uma análise, se tu tem uma sugestão, curte o vídeo, compartilha com aquele teu amigo flamenguista, né? Compartilha com o teu familiar, vai me ajudar bastante e, por favor, acione sim o sino da notificação para tu ficar sabendo quando os vídeos novos do canal vão aparecer.